Olá a todos, meu nome é Gonçalo Ferreira, também conhecido por Crash, e estou aqui hoje para vos falar sobre a realidade, o tecido da realidade, a nossa consciência, a maneira como a nossa percepção da realidade amolda e o que a realidade no fundo é criada por nós mesmos, esse tipo de coisas um bocado estranhas. Vou falar de realidades virtuais também, da possibilidade de podermos estar a viver uma realidade simulada, a convergência entre a ciência e o conceito de Deus, esse tipo de coisas, porque isto foi um trabalho que eu fiz, uma apresentação que eu fiz há uns dias e por acaso eu tive de fazer isto para ser apresentado em 15, 20 minutos, foi muito falado à pressa e por acaso eu decidi fazer isto de outra maneira, mais devagar e colocar em vídeo para ser algo mais explicado, com mais calma. Comecei com esta imagem de uma praia do filme Contact de Carl Sagan, que eu recomendo vivamente a qualquer pessoa, qualquer diz. Vamos passar. O que é a realidade? Pois bem, a realidade, por muito estranho que vos possa parecer, no fundo é o processamento, a percepção, o processamento de sinais que o vosso cérebro recebe através dos vários sentidos. Seja audição, visão, olfato, gustatório, o tacto, pronto. O que vocês recebem através dos vossos sentidos é que molda a realidade, aquilo que vocês veem. Toda a realidade vem através dos vossos sentidos. Se vocês não tivessem qualquer um destes sentidos, vocês não tinham qualquer contacto com a realidade. Tudo o que vocês percepcionam da realidade vem dos vossos sentidos, de alguma maneira ou de outra. E isto é muito importante compreender isto, porque isto ajuda a perceber a maneira como o nosso cérebro é que cria a nossa própria realidade. Vamos avançar um bocadinho. Vocês olham para aqui e reparam que se estiverem muito atentos conseguem reparar que as linhas são todas direitas, mas não é o que vos parece. Vocês quando olham para aqui, isto parece estar tudo inclinado, tudo distorcido. Isto é o chamado uma ilusão de óptica. É os vossos sentidos, neste caso a visão, está-vos a enganar, está-vos a distorcer a realidade. Estão a ver uma coisa que não é a própria realidade, ou seja, aqui já notam a realidade a ser moldada à frente dos vossos olhos. Aqui, por exemplo, há outro tipo de moldar da realidade. Vocês olham para aqui e se forem pessoas adultas, provavelmente vão ver aqui duas figuras humanas, não é? Mas se vocês mostrarem isto a uma criança que ainda não tem o conceito desta imagem dos dois adultos que estão a ver aqui, a criança provavelmente vai ver os golfinhos. Se vocês repararem, está aqui um golfinho a descer, aqui a cauda, aqui a cabecinha, aqui a cabeça, aqui a cauda, cabeça, são vários golfinhos. Mas não é qualquer pessoa que repara nisto. A primeira vez que olha para isto eu vi os dois humanos, mas depois percebi logo os golfinhos. Até logo, mas há pessoas que não conseguem tentar logo. É assim, isto é outro exemplo de como o cérebro molda, mas numa outra camada, já é uma outra layer de abstração, outra camada de abstração. Mas aqui notam que o cérebro também já está a moldar a realidade de outra maneira, não tão direta. Isto aqui é um exemplo de um desenho a 3D num papel e mostra como também a realidade aqui pode ser um bocadinho enganada, mas aqui não solta tanto porque isto aqui é um desenho, mas vou-vos mostrar algo mais avançado. Só olharem para aqui, isto é um clipe da Dua Lipa, que por acaso eu achei este clipe giro por causa disto. Vocês olham para aqui, parece que ela está aqui num precipício, não é? Mas quando o clipe muda, vocês olham do lado e já veem que isto está que não é. Isto no fundo é um chão que está desenhado de forma a que num certo ângulo pareça que dê noção de profundidade. E quando vocês olham, parece que é uma coisa profunda, quando na realidade não é. Ou seja, mais uma vez, os vossos olhos são enganados, ok? A realidade não é aquilo que vocês estão a parecer. Isto não acontece só com a visão. Lembram-se este caso da Yanny e o Laurel. A primeira vez que eu ouvi isto, eu ouvi o Laurel, depois outros ouviram Yanny, e eu depois mudei o pitch e reparei que era Yanny, porque isto tem a ver com o pitch. Eu podia-vos mostrar, mas não vai dar tempo, só vou fazer um vídeo de 1 hora ou 2, que vocês alterarem o pitch disto, vocês começam a ouvir Yanny, e se mudarem o pitch de outra maneira, começam a ouvir Laurel. Porquê? Porque as ondas sonoras destas duas palavras são muito semelhantes e o nosso cérebro interpreta de uma maneira ou de outra. Aconteceu mesmo, literalmente, eu ouvir Laurel da primeira vez,
mas depois de ter tentado ouvir Yanny, mudando o pitch, mais tarde voltei a ouvir no dia seguinte e já ouvi Yanny e não Laurel. Porquê? Porque o nosso cérebro aprendeu que aquilo era Yanny. Ou seja, o som pode ser interpretado pelo nosso cérebro, mas pode ser ensinado. O meu cérebro ouviu isto, mas como eu vi que toda a gente ouvia isto e esforcei-me para conseguir ouvir isto, no dia seguinte eu ouvi isto, já não ouvi este. Este é estranho, mas é verdade. Eu alterei a realidade, eu ensinei o meu cérebro a olhar para a realidade de uma maneira diferente. Não é só a visão e a audição, mas na visão, por exemplo, há um exemplo que eu digo muitas vezes, a minha cor favorita pode ser, por exemplo, o azul e a cor de outra pessoa pode ser o vermelho. Mas se calhar a cor favorita de nós dois é esta, é o azul. Só que essa pessoa vê este azul quando olha para o vermelho e eu se calhar vejo o azul quando olho para o azul. Ou seja, às vezes as pessoas podem gostar da mesma cor, só que veem-na em espectros de luz diferentes. Ou seja, uma pessoa pode ver o azul no vermelho e dizer que o vermelho é a cor favorita dele, quando ele se calhar está a olhar é para o azul que eu olho quando olho para o meu azul. Isto é um bocado confuso, mas vamos avançar. Outra percepção, outro moldar da realidade. Isto é um hambúrguer, sem querer fazer publicidade, da Impossible. O Impossible Burger é 100% vegan. Tem a textura da carne, parece carne visualmente, tem o cheiro da carne, tem o sabor da carne, tem tudo da carne e o tacto, ou seja, os 5 sentidos são enganados. Vocês tocam nele, parece carne, tem a textura da carne, o sabor da carne, o cheiro da carne, parece carne visualmente, não é? E pronto, só falta a audição. Não sei se vocês acharem que o hambúrguer, se fizer o barulho que faz um hambúrguer de carne, não faço ideia, mas pronto, estão a ver a realidade. Vocês comem isto e nem sequer sabem que isto é vegan. É distorcida a realidade. Aqui temos eu coloquei uma imagem na apresentação dos Chemical Brothers, do clipe The Test, dizendo que a realidade que nós conhecemos é moldada pelas nossas mentes. Este clipe veio representa uma trip, uma viagem psicodélica, alucinogénica, que uma rapariga está a ter. Não sei se é com caco mescal ou se é com drogas artificiais, tanto faz. Mas o clipe é espetacular. Eu aconselho-vos a ver Chemical Brothers The Test. E com isto quer dizer que a nossa imaginação pode tornar a nossa realidade. Seja através de álcool, drogas psicodélicas ou de outro tipo de coisas, às vezes a nossa imaginação pode se tornar realidade. E falando nisto, eu avanço para a esquizofrenia. Quando o cérebro erra ao criar a realidade das nossas mentes. Porque a nossa realidade é nossa, entre aspas, a realidade que todos vivemos, que coincide um bocado com o que todos vimos, porque nós normalmente somos todos um bocado parecidos em termos de percepção e realidade, por isso nós todos percebemos estar a viver a mesma realidade, mas nem sempre é assim. Uma pessoa com esquizofrenia, há uma falha na percepção da realidade por parte do cérebro, e ela pode ver mais coisas do que devia, ou ver coisas de maneira diferente. Aqui coloquei uma pequena letra de Metallica, Twisting Under Schizophrenia, Falling Deep into Dementia. A mistura da demência e esquizofrenia. Isto é do Fried Ends of Sanity, de Metallica, mas eu escolhi, na esquizofrenia, escolhi em especial esta descrição. Porquê? Porque aqui especifica claramente que é uma desordem mental muito séria, na qual as pessoas interpretam a realidade de forma anómala. Ok, porque basicamente, e pronto, pode resultar numa combinação de alucinações, de illusions, de pensamentos ordenados. Ok, pronto. E eu gostei desta imagem de nós mesmos, aqui a cara de nós mesmos, a olhar para várias personalidades, etc. Pronto. Mas atenção que eu não estou a falar de múltipla personalidade. Eu estou a falar de esquizofrenia, mas isto não importa, não vou estar a distinguir essas coisas, etc. Mas notem que o que eu falei aqui atrás, de ter uma trip e estar a viver uma coisa completamente diferente da realidade, e a nossa realidade passa a ser outra, pode acontecer sem drogas, pode acontecer mesmo por mau funcionamento do cérebro. O nosso cérebro funcionando mal, a realidade passa a ser outra, vivemos numa realidade diferente. Temos muitas pessoas a ver uma realidade e outra pessoa a ver uma realidade que ninguém compreende, que é uma realidade distinta. Todos vivemos no mesmo planeta, mas alguns numa realidade distinta. Agora vamos falar do mundo dos sonhos. Isto é outra forma de realidade. Quando nós estamos a sonhar, os nossos sentidos continuam a funcionar, mas o nosso cérebro começa a processar a realidade de outra maneira. O nosso cérebro já não está a processar tanto a realidade dada pelos nossos sentidos, porque nós temos olhos fechados, etc, etc, mas outro tipo de realidade que é gerada por
pelos nossos pensamentos, a organização de pensamentos, etc. Por isso é que há pessoas que estão em coma e estão 3 meses, agora com o Covid-19, tiveram em coma e dizem que tiveram 3 meses a viver mundos que não compreendiam, não sabiam se eram sonhos, se eram pesadelos, e as pessoas tiveram a viver nisso e não sabiam se era realidade, se não era, pensaram que era realidade até. Houve quem acordou após os 3 meses e nem sabem o que era sonho, o que era realidade, já tens memórias confusas. Porquê? Porque um sonho pode se tornar a nossa própria realidade. Eu tenho aqui uma imagem do filme Inception, A Origem, com o Leonardo DiCaprio, que é um filme, é um dos melhores filmes que existem, é dos meus favoritos, e as pessoas não compreendem, pensam que é um filme de tirinhos, mas não é. Este é um filme mais complexo do que parece. E The Dream is Real, eu gostei muito desta frase. E para falar dos sonhos, eu tinha ido buscar um grande mestre da psicanálise, Freud, para não falar da filha dele também, e digo aqui que o ego não é o mestre da nossa própria casa. O ego, porque é assim, a nossa própria casa, o nosso interior, o nosso ID, é definido pelas nossas paixões, desejos, mas a contrabalançar isso existe o superego, com as normas da sociedade, aquilo que nós devemos fazer, etc. E o ego mistura os dois. O ego sabe os nossos desejos, etc., mesmo que alguns possam não ser bem perceptíveis, não é? Mas depois tem o superego, tem as normas da sociedade, etc. E o ego tenta contrabalançar os dois e pronto. Mas o ego não é o mestre da nossa própria casa. A nossa própria casa é o nosso ID interior, é os nossos desejos, aquilo que está escondido quando nós estamos a agir de forma racional durante o dia. Nós estamos a agir de forma racional, mas os nossos mais profundos desejos, etc., é que é o nosso verdadeiro eu, que no fundo acaba por estar adormecido durante o dia. E eu costumo dizer que durante os sonhos ele acaba por vir ao de cima, quando nós sonhamos. Eu escrevi esta frase, fui eu que a escrevi, que é: os sonhos são a nossa realidade irracional. Uma realidade onde o nosso ego fica à porta, onde apenas as nossas paixões, desejos e medos imperam. A nossa realidade privada é domínio do nosso subconsciente. E eu falei aqui do filme, do Inception, e neste filme há um conceito muito giro, que eu não vou estar a aprofundar, caso não tenham visto, em que as pessoas conseguem viajar para dentro dos sonhos de outras pessoas. E nesse caso, a nossa realidade privada deixaria de ser tão privada assim, não é? Mas é o domínio do nosso subconsciente. Recomendado por mim, deixei aqui um episódio da Crença Arder de Freud. Procurem, que é um bocado, não vale a pena estar a explicar o episódio da Crença Arder, mas não é tão mau como vocês pensam. Mas procurem Psicanálise Freud, episódio da Crença Arder. Ou então metam o vídeo em pausa e ouçam isto, ok? Tem aqui tudo explicado, metam em pausa e vocês veem. Mas falando aqui em baixo, o Freud argumenta que, em linha com a sua teoria de que os sonhos são realizações pessoais, etc., o propósito do sonho, neste caso mencionado acima, era prolongar o sono do pai por uns momentos mais, porque nesse sonho a sua criança estava viva ainda. Isto é uma história triste, mas eu não vou explicar, vocês depois investiguem. E pus esta imagem, que é o efeito da estimulação externa nos sonhos, ou seja, a estimulação sensorial nos nossos sonhos, através de uma metodologia, etc. E aqui está a dizer: os sonhos podem, por vezes, incorporar estímulos sensoriais externos, como sons, cheiros, sensações físicas, no seu conteúdo, direto ou indiretamente. E isto mostra que o cérebro é capaz de monitorar, processar e perceber o que está a acontecer no seu meio ambiente durante o sono. Tal. E eu sobre isto tenho a dizer uma coisa. O meu irmão era mais novo do que eu. Aliás, ele ainda é mais novo do que eu, não é? E o meu irmão, quando nós éramos novos, eu às vezes estava a dormir e eu sabia que ele tinha medo de cães e outras coisas, e às vezes eu estava a dormir e eu fiz experiências com ele, coitado. Eu peço desculpa, não era por mal, mas eu devido a uma empatia um bocadinho mais baixa com os humanos, fiz algumas experiências, não é? E às vezes fazia sons tipo de cães, uou, e depois começava a dizer: cuidado, veio o cão, vai-nos atacar o cão. E vi-o a tremer, que resultado era ele começar a ter pesadelos com os meus estímulos sensoriais. Eu já percebi isto muito antes de ter ouído Freud ou outras coisas, e eu na altura já tinha percebido que conseguiria controlar os sonhos do meu irmão através dos estímulos sensoriais exteriores e provocar pesadelos. Ou seja, quando ele me chateava às vezes muito, eu ia dormir tarde e eu fazia ter uns pesadelos, que é para ele aprender a não se meter comigo, pronto. Basicamente a não me chatear, pronto. E eu sei que isto parece um bocado mau, mas pronto, eu tenho uma empatia um bocadinho mais baixa, tem a ver com autismo, etc. Pronto, não importa.
E isto vem ao caso daquilo que eu vos falei há bocado, de as pessoas estiveram em coma com Covid-19, etc. E no fim, quando acordam, já não sabem que recordações é que pertenciam ao sonho, aos pesadelos que tiveram durante 3 meses, pensavam ser reais, não sabiam que não eram reais, e o que é que era realidade. Há pessoas que andam confusas agora depois de 3 meses em coma, porque os sonhos confundem-se com a realidade. Vamos avançar. No filme do Inception há uma parte em que vocês veem que a carrinha está a cair, sem querer explicar muito, e ao cair dá uma sensação de gravidade zero, tal como aqueles aviões que fazem uma parábola no ar, de maneira que haja uns X segundos de gravidade zero. E na queda da carrinha, a percepção da queda, da leveza no ar, da falta de gravidade na queda da carrinha, fez com que ele, no próprio sonho, a pessoa que arquitetava o sonho se sentisse sem gravidade e todos começaram a voar, porque o sonho era gerado na cabeça de uma pessoa cujo cérebro estava a induzir uma ausência de gravidade devido à percepção sensorial de falta de gravidade que o corpo dessa pessoa percebia enquanto estava a sonhar. Pronto. E por isso que eu digo influências sensoriais nos sonhos no filme Inception. É uma parte brutal, eu adoro este filme. E aqui há outro filme que eu adoro, que as pessoas também, há muitos não compreenderam, e há uma parte em que Morpheus pergunta: alguma vez tiveste um sonho, Neo, de que tu estavas tão certo que era real? Então, e se não fosses capaz de acordar desse sonho, como é que irias perceber a diferença entre o sonho, o mundo dos sonhos e o mundo real? E aqui é que está a coisa. Mais uma vez, aquilo que eu vos falei, das pessoas que estiveram em coma e que disseram que quando estavam em coma pensavam que estavam a ter uma realidade paralela e não sabiam que estavam a sonhar. E é isto que acontece. Quando nós estamos a sonhar, a não ser que tenhamos sonhos lúcidos, que eu tenho muitas vezes, em que eu consigo controlar os sonhos e fazer tudo o que eu quero, nós normalmente nos sonhos não temos a noção de que estamos a sonhar. E isso é uma coisa que fez com que o genial Christopher Nolan implementou aqui umas coisas brutais no filme do Inception. O Inception, eles, como não sabem, estão num sonho, numa realidade real ou num sonho, ou seja, às vezes podiam estar num sonho e não saber que estavam a sonhar. Para eles saberem que estão numa realidade real ou que estão num sonho deles, eles usavam tótems. Aqui o DiCaprio usava este tótem, que ele sabia que se portava de uma maneira, estão a ver? E ele sabia que se portava dessa maneira. Por isso, se ele estivesse na vida real ou num sonho dentro da sua própria cabeça, o tótem ia portar-se de uma certa maneira. Se o tótem não se portasse daquela maneira, é porque ele estaria num sonho numa cabeça de outra pessoa, que essa pessoa não sabe como é que o tótem dele funciona, vai fazer o peão girar de uma certa maneira que não é aquela que coincide com a realidade, e eu iria perceber que não estava na sua própria realidade ou no seu próprio sonho, estava no sonho de outra pessoa, e aí eu poderia dar o tiro nele mesmo para se matar, para sair desse sonho. Aqui o Arthur usava um método que é mais fácil de explicar. Eu tinha dados. Imaginem que os dados deles estão viciados e que dá sempre o resultado de 2 e 2, estão a ver? Mas ninguém sabe disso. As pessoas veem que eu que tenho 2 dados, mas nunca mexeram nos dados, não sabem que estão viciados. Por isso, se eles tiverem um sonho induzido por outra pessoa, na mente de outra pessoa, ele pode tirar os dados e os dados vão dar sempre números aleatórios ou calhas. E aí percebe que não está num sonho dele, nem na realidade dele. Está numa realidade induzida por outra pessoa. E aí pode matar-se e sai da realidade. Tal como nós nos sonhos saltamos de um precipício, acordamos e saímos da realidade. Isto é o tótem dele. Se ele estiver na vida real, ou num sonho, ou numa realidade gerada pela própria mente dele, no sonho dele, ele sabe que se tirar os dados, na realidade eles dão 2, 2, por exemplo, e no sonho dele, como é o próprio cérebro dele que gera o sonho, e o próprio cérebro dele sabe que os dados se portam dessa maneira, no próprio sonho dele os dados vão cair sempre com o resultado que ele quer. Este é o método que eles têm para descobrir se estão num sonho ou numa realidade virtual criada por outra pessoa, num sonho de outra pessoa, ok? E isto é um conceito mesmo brutal, eu adorei aquele filme, é um filme mais complexo do que as pessoas imaginam, mas eu também tenho tendência para gostar de filmes mais tipo Solaris e que as pessoas não compreendem, não gostam, mas aquele as pessoas adoram, mas não compreendem o filme, que é diferente. Vamos falando de realidades virtuais. Realidades virtuais, eu vou-vos dizer uma coisa, eu tenho aqui um vídeo muito giro, que é: vivemos numa realidade virtual, até que ponto o real é real? São 25 minutos em que eu explico melhor este conceito da realidade virtual e a mistura de jogos de computador com realidades virtuais. E vocês devem ver isto. Eu até tenho aqui uma parte em que eu estou a fazer efeitos de super força para mostrar como é que seria
Como é que eu agiria numa realidade criada por mim? Mas eu saltei em frente, porque isto era uma apresentação que eu queria criar, e falei, neste caso, de exemplos de que já estão a tentar desenvolver meios de ligar a nossa espinhal medula, a nossa espinha dorsal, a certos cabos, etc., que fazem com que nós passemos a receber todos os nossos sentidos, visão, audição, olfato, tacto e paladar, através de forma artificial, ok? Ou seja, desligar os nossos sentidos reais e recebê-los de forma artificial. Tal como vocês veem com o Matrix, em que eles metem uma coisa atrás do pescoço, não é? E aqui no filme Existence, que é brutal também, realidades virtuais, também tem a ver com isso. Eles encaixam por trás do pescoço aquela coisa que no fundo é isto que já estão a tentar desenvolver, que é encaixar, e nós conseguimos receber os sinais, e a partir desse momento nós vamos pensar que estamos 100% numa realidade completamente distinta. Porquê? Porque nós neste momento vivemos numa realidade muito atrasada, não é? Virtual atrasada, que é, estamos a olhar para uma coisinha e que vê-se que não é real. Mas se nós começarmos a usar aquele sistema usado no Matrix, que é induzir sinais sensoriais de forma artificial diretamente na nossa espinha dorsal, no nosso cérebro diretamente, nós vamos conseguir ter a visão, a audição, tudo 100% real, de forma a que nós até podemos estar a viver num jogo de computador e nós nem sequer conseguimos reparar que estamos. Porque da mesma maneira como os sonhos são muito foscos, são muito toscos, e nós nem percebemos que estamos a sonhar, a não ser quando acordamos, que é aquela coisa que eu falei aqui do Morpheus, que nós só quando acordamos é que percebemos que estávamos a sonhar, e depois pensamos, mas o sonho estava tão... o sonho era tão tosco, como é que eu não percebi que estava a sonhar? Não percebemos que estávamos já dentro, não é? E da mesma maneira que isso acontece, nós também vamos conseguir viver sonhos, mesmo que sejam um bocadinho toscos, e não perceber que estamos lá dentro. E todos os sentidos nos vão enganar. E com computadores muito poderosos, cada vez mais poderosos que existem agora, nós até quando acordarmos, nós vamos pensar realmente aquilo parecia 100% real. Porque agora vocês acordam de um sonho e pensam, fogo, como é que eu não reparei que era um sonho? Mas nas novas tecnologias, nós quando nos ligamos a uma realidade, nós quando acordarmos, nós nem sequer vamos ter a noção de que nós vamos pensar, é incrível, mas isto era um sonho, é que isto parecia tão real. Ou seja, nós não vamos ter distinção entre a realidade e o mundo, porque os nossos computadores já estão muito poderosos, cada vez mais poderosos, e quando eles começarem a gerar sentidos de forma artificial, enganar o nosso cérebro a 100%, não há nada que não dê para nos enganar. Isto significa que vocês neste momento podem estar deitados numa cama, imaginem, vocês podem estar neste momento, daqui a 100 anos, no século 22, deitados numa cama, a jogar um jogo de computador com uma coisa encaixada no vossa espinha dorsal, no vosso cérebro, a induzir os sinais, e vocês podem estar a viver esta realidade, onde estão a ver um vídeo onde eu estou a falar, e na realidade estão deitados numa cama, e tudo isto vos parece super real, porque vocês beliscam, sentem dor, provam, saltam, levam um murro a alguém, sentem dor, podem beber água, mergulhar numa piscina, tudo é 100% real. Mas se saírem do jogo, vocês acordam e veem que afinal não era real, estavam deitados numa cama. Porquê? Porque se os sentidos podem ser enganados, podemos induzir sinais diretamente no cérebro, nada vos garante que vocês não estão a viver numa realidade virtual neste preciso momento. E isto é muito importante antes de eu avançar. Vocês têm que ter a noção de que vocês não conseguem provar de maneira nenhuma que não estão a viver numa realidade virtual gerada de forma artificial por um computador, uma coisa qualquer, nem que seja daqui a 100 anos, tanto faz. Vocês não têm a noção se estão a viver numa realidade virtual ou não. Vocês acham que não estão, que é impossível estarem, mas não é impossível. Eu próprio estou a fazer este vídeo aqui e eu assumo que é possível eu poder estar a viver numa realidade virtual e eu não consigo saber isso. É impossível. Quando nós vivemos numa realidade virtual em que tudo é perfeito, é impossível nós conseguirmos perceber que estamos numa realidade virtual. É completamente impossível. Por isso, só nos resta pensar que é possível vivermos numa realidade virtual. Mas agora, tenho de vos explicar algo sobre os jogos enquanto forma de abstração da realidade. Qual é a relação dos jogos de computador com a nossa realidade? Tal como eu expliquei no outro vídeo que eu vos mostrei, há um ciclo que é o ciclo usado nos videojogos pelos programadores, vocês lá podem encontrar, que é isto, que é o começo, inicializa-se o jogo, as variáveis, etc. Recebe-se, e depois há um ciclo do jogo, que é, nesse ciclo recebemos os impulsos do utilizador, mexer o jogador para a esquerda, para a direita, etc. Processar as leis da física, eu chamo de do physics, que é fazer o jogador saltar, que é com a gravidade, eu expliquei isso melhor no outro vídeo.
E depois temos a renderização, que é o computador, após processar as leis da física, vai renderizar e devolver-nos o resultado sob a forma de imagem para a gente ver no ecrã, sob a forma de som para a gente ouvir o jogo, ou sob a forma, por exemplo, do tacto, de estar a fazer tremer o controle, com os impactos, pronto. Isso é o ciclo do jogo. E ele vai repetir o ciclo infinitamente até a gente terminar o jogo e ele sair, não é? É o chamado game loop, ok? Na vida real é exatamente a mesma coisa. Reparem, nós nascemos, inicializamos, não é? E a partir daí toda a nossa vida é isto. O nosso input dado aos jogos através de um comando de computador, neste caso, damos de maneira diferente, através de a nossa interação com o mundo. Nós mexemos em coisas, saltamos, mergulhamos numa piscina, corremos, olhamos para o sol. Isto é a nossa interação com o mundo. E o jogo, a realidade virtual, processa as leis da física e nela processa a gravidade, a chuva, o vento, o nascer do sol, o tempo que faz, os sons, a luz, enfim, a própria natureza em si. E depois disso tudo, de processar todas essas regras, as forças maiores da física, etc., ele vai renderizar tudo para nos devolver esses estímulos sensoriais. E nós recebemos isso através dos sentidos, seja a luz, o som, os cheiros, através dos nossos sentidos, ok? Através dos nossos sentidos é que nós recebemos a realidade, o nosso cérebro processa e é assim que nós vemos a realidade. Mais uma vez, isto é o ciclo da vida, até a gente deixar de viver, que eu não quero falar sobre isso, não é? Mas nós passamos a vida inteira a processar estes ciclos enquanto somos vivos. É tal e qual como se fosse uma realidade virtual. Ou seja, a nossa vida é tal e qual como uma realidade virtual. E as leis do nosso universo são tão precisas que só é como se estivéssemos a viver garantidamente uma realidade virtual. Muito precisa, um algoritmo de computador. Vamos avançar agora. Vocês já perceberam que a nossa realidade em si é super parecida com os jogos de computador. Muito mais parecida daquilo que vocês imaginavam. Com realidades virtuais, etc. Aqui não parece tanto porque vocês estão a ver o carro por trás, mas vocês podem olhar no POV, Point of View, como se estivessem dentro do carro. E tudo vos pode parecer super real. E com o avançar das coisas vai ser cada vez mais realista as realidades virtuais. Ou seja, o nosso mundo e as nossas realidades funcionam como jogos de computador ou como simulações computadorizadas. E aqui não há qualquer dúvida sobre isto. Porquê é que eu agora falei sobre isto? Eu agora vou-vos falar sobre, antes que vocês comecem a pensar que eu possa estar a alucinar, não é? Vou-vos mostrar o Elon Musk, que ainda há poucos dias trouxe do espaço, do primeiro voo privado ao espaço, trouxe 2 astronautas. Foi um momento histórico. Eu adoro este tipo de coisas. O Elon Musk é chamado o arquiteto do amanhã, e vocês olham para ele é um multibilionário que é responsável, por exemplo, pelo primeiro voo privado ao espaço. Foi ele que começou a conseguir mandar foguetões ao espaço e conseguir aterrá-los de volta, o que poupou muito, mas mesmo muito dinheiro, e tornou possível os voos espaciais por companhias privadas, e até ajudou a NASA, porque a NASA era super caro mandar pessoas ao espaço e agora passou a ser muito mais barato, porque a NASA agora consegue mandar pessoas e coisas ao espaço, tanto que neste domingo vieram 2 homens que foram ao espaço enviado pela SpaceX, não é? Passou a tornar isso possível, e foi um homem que tornou isso possível. Até o documentário Mars do National Geographic, que eu recomendo vivamente verem, que é muito bom, é baseado também nele, na pessoa que ele é, que quer mandar pessoas a Marte nos anos 2030. E ele é o fundador da SpaceX, é o CEO da Tesla, a máquina que vai dominar o mundo em termos de carros elétricos e em termos de carros todos no geral, ponto final. Foi um fundador do Apple, etc. Esta pessoa não é uma burrinha qualquer. Esta pessoa sabe muito bem o que é que diz. Esta pessoa sabe o que diz. E o que é que esta pessoa tem em comum com o Neil deGrasse Tyson, com o Brian Greene, famoso pela ser um dos grandes professores da teoria das supercordas, George Smoot, um prémio Nobel da Astrofísica, ou Stephen Hawking. O que é que esta gente tem tudo em comum? O que eles têm tudo em comum é isto que o Elon Musk está a dizer. Apesar do Stephen Hawking apenas aceitar como possível a possibilidade e não estar a garantir como ele garante. O Elon Musk garante mesmo. Elon Musk diz que a chance de nós não estarmos a viver numa realidade simulada por um computador, por exemplo, entre aspas, é de 1 em milhares de milhões. Ele tem praticamente a certeza que vivemos numa realidade virtual. E eu, de certa maneira, posso-vos dizer que eu também vou mais para essa possibilidade. E ele acredita nisto.
E eu digo-vos mais, George Smoot, que eu vos mostrei há bocado, este senhorzinho, entre aspas, este senhor com S grande, aqui em baixo, a vermelho, tem mau gosto de escolher vermelho, mas pronto, este astrofísico ganhou o prémio Nobel, que é o George Smoot, e farta-se de apresentar argumentos dizendo que ele acredita que vivemos numa realidade virtual. E ele chega a dizer que provavelmente o nosso sistema solar existe e que tudo o resto que nós conseguimos ver no universo não passam de meros pixels de um ecrã. Como quem diz, nós somos postos aqui no sistema solar, possivelmente não vamos conseguir sair daqui facilmente, ou pelo menos sairmos, a realidade seria moldada, mas isso não importa. Ele diz mesmo que podem ser meros pixels, porque existem já programas de computador que programadores fazem, eu também faço programas também, etc, mas pronto, mas nunca fiz uma coisa destas, em que se simulam todas as constantes conhecidas do universo, e através dessas constantes e de todas as leis que conhecemos da física, consegue-se recriar o Big Bang e fazer com que o universo inteiro se criem. E isto é possível, e se isto é possível, nós conseguimos simular isto a nível dos poucos computadores que temos, nada garante que numa outra dimensão, entre aspas, ou seja, numa outra realidade acima da nossa, onde nós somos uma realidade desse mundo, realidade virtual nesse mundo, uma realidade acima da nossa, nada nos garante que não haja computadores com milhões de vezes mais poder computacional ao ponto de conseguir criar o nosso universo com todas as nossas leis da física, mesmo a nível subatómico, e fazer isto tudo funcionar. E nós pensamos que é impossível criar isto, porque nós não temos computadores para isso, e era mesmo impossível, não é? Mas noutra realidade que não a nossa, isso seria possível, porque nós não sabemos como é que são as outras realidades que estão acima da nossa. Por isso, o que nos parece impossível, que eu vejo astrofísicos, físicos teóricos, físicos de mecânica quântica, etc., física quântica, a dizer que não é possível criar o nosso universo, porque o poder computacional para fazer as interações de eletrões, protões, etc., quadrilhões de átomos que existem no universo, não é? Que não existe computador capaz de processar isto tudo, porque o computador teria de ser tipo do tamanho do universo para fazer isto, é o que eles dizem, mas eles esquecem-se. Às vezes não sei como é que estas pessoas têm prémios Nobel, porque estas pessoas esquecem-se de uma coisa: se nós estivermos a viver numa realidade virtual, nada nos garante que nessa realidade virtual, imaginem que nós estamos muito próximos do tamanho de um átomo. Por isso, nós estamos com pistas de processador já perto em 5 nanómetros ou menos, em que já começa a ser muito próximo do tamanho de 4 ou 5 átomos. Ou seja, começa a ser impossível fazer processadores mais poderosos de forma tão pequena, mesmo que venham a ser quânticos. A gente nunca conseguiria, se calhar, criar um universo num computador tão poderoso quanto o nosso universo. Ou seja, eles aí podem ter razão, mas eles esquecem-se de uma coisa super básica, que é, nós não temos necessariamente estar a viver numa realidade virtual criada no nosso próprio planeta, na nossa realidade. Imagina que uma realidade muito acima, que os átomos não estão tão próximos de nós. Imagina que nessa realidade, para o tamanho de um átomo cá no nosso mundo, as pessoas nessa realidade seriam do tamanho do nosso sistema solar inteiro. Se isso acontecer, se as pessoas forem do tamanho do nosso sistema solar inteiro, imaginem, eles podem ter computadores que seriam do tamanho do nosso próprio sistema solar. Já repararam nisso? Muito facilmente. Ou poderiam ter computadores do tamanho de galáxias. Imaginem que eles noutra realidade, são do tamanho de galáxias, só que o mundo deles é igual ao nosso. Andam por aqui, sentam-se no sofá, tudo igual. Mas o átomo está muito distanciado do tamanho deles enquanto pessoas. Está distanciado a um ponto que seria como eles serem do tamanho da nossa galáxia e um átomo ser do tamanho do nosso átomo. Estão a perceber? E nesse caso, essa realidade acima da nossa poderia ter computadores com poder computacional poderoso o suficiente para conseguir gerar um universo tão preciso como o nosso aqui. Nós vamos achar é impossível criar um universo tão preciso como o nosso aqui, é completamente impossível, mas na realidade não é assim tão impossível, porque se for uma realidade acima da nossa, deixa de ser impossível, estão a perceber? E por isso é que alguns físicos teóricos falham com as suas teorias parvas, porque isso é possível na mesma. Agora, vamos avançar. O que é que leva estas pessoas, eu inclusive, a crer nesta possibilidade? Aqui sou eu neste vídeo que eu já vos mostrei e recomendo-vos a ver.
Mas, por exemplo, tem aqui outros, Nick Bostrom, Tom Campbell, Brian Cox, James Gates, etc, David Chalmers. Eu pus esta coisa gira porque é assim, ele coloca a possibilidade de David Chalmers em apenas 42%. Mas 42% porquê? Porque é a eficiência de conversão de massa e energia num buraco negro. Porque a conversão de massa e energia é super má numa granada, por exemplo, e é mesmo, por incrível que pareça, é muito má numa bomba atómica, nem que seja uma bomba de 3 estágios, fissão, fusão, fissão, tipo uma bomba de hidrogênio, mesmo aí, mesmo que seja pouco suja, mesmo assim a conversão de massa e energia é muito pouco eficiente. Até o nosso Sol tem uma conversão que ainda é mais poderosa, mas mesmo assim pouco eficiente, 0,7%. Só um buraco negro, de uma certa maneira, tipo de forma a rodar, etc., a rodar à volta do buraco negro, não é ir lá diretamente, só com um buraco negro é que se imagina que possa ter 42% de eficiência de conversão de massa e energia, ou seja, ter uma bomba nuclear de hidrogênio, mas tipo centenas de vezes mais forte que uma bomba de hidrogênio normal, mas ainda mais pequena. Os 100% de eficiência só está com antimatéria. Mas este é um número engraçado, 42% eu meti aqui porque eu achei giro. Eu não expliquei isto tudo na minha apresentação, não dava tempo. Mas o que é que leva estas pessoas, inclusive eu, a acreditar nesta possibilidade? Esta justificação que aqui temos Tyson e Brian Greene que dizem que os universos reais não têm falhas, mas os computadores podem tê-las. Agora, Neil deGrasse Tyson e Brian Greene is Reality Computer Simulation. Podem pesquisar este artigo na net, não é? O que acontece? Acontece que se nós detectarmos falhas na nossa realidade, nós descobrimos que provavelmente não estamos a ver uma realidade real. E agora, a questão é, já as falhas, há uma falha muito famosa que é a do gato no Matrix, em que o Neo diz, wow, déjà vu, e alguém pergunta, ok, mas tu viste o quê? Vi um gato a passar 2 vezes. Eu disse, podemos estar há aqui uma falha. Pronto, o que acontece? Na Matrix, no filme, há uma falha quando um dos agentes aparece ali e tem de distorcer a realidade e há ali uma falhazita, não é? E este conceito já veio dar mais tempo um escritor chamado Philip K. Dick, que dizendo que nós vivemos numa realidade virtual e que a única pista que teríamos seria se alguma variável fosse alterada e alguma alteração na nossa realidade acontecesse. E que aí nós iríamos ter uma sensação, tipo o overwhelming, eu esqueço-me às vezes as palavras em português, de que estaríamos a reviver o presente, algo tipo déjà vu. Philip K. Dick, que fez obras espetaculares como a do Dreaming Electric Sheep, etc., ele falou isto, e na altura riram-se dele, e depois mais tarde usaram isso no Matrix, com o coisa do gato, e depois este que é engraçado, já vou no Glitch in the Matrix. Eu gosto muito disto. E não foi só o Philip K. Dick, já Platão, com a sua alegoria da caverna, já falava há milhares de anos atrás que nós provavelmente poderíamos estar aqui em baixo a ver apenas sombras da realidade. A realidade, o sol, aqui e tal, fazer sombras, bonequinhos, estes estão aqui a fazer sombras, estão a manipular-nos e tal, nós podemos estar apenas numa caverna sem reparar que lá estamos, não é? Enquanto a realidade real é algo completamente distinto. Isto já existe há muito tempo. Antes de avançarmos aqui, eu quero explicar um conceito. Este é o Rick Dangerous, é um jogo que eu adorava. Vamos dizer, eu adorei este jogo. Eu quando comprei este jogo, eu lembro de vir da Praia de Carcavelos, com o meu pai, que Deus o tenha, Praia de Carcavelos, e com o meu irmão, etc. Ele comprou o New Zealand Story, eu comprei o Rick Dangerous, e eu joguei isto numa altura em que era o Batman da Movie também. Eu adorei estes 2 jogos, eu adorei estes 2 jogos. O primeiro jogo que eu vou criar vai ser deste estilo. Mas pronto, eu adorei este jogo e usei este jogo como exemplo. E eu vou-vos relembrar que isto é um conceito que eu expliquei muito bem aqui neste vídeo. Aconselho-vos a ver este vídeo. Já agora eu vou só espreitar, que eu quero ter a certeza de que isto continua a gravar. Ok, que eu estou com medo. 38 minutos, não importa. A música de God's Channel, espero que não esteja muito alto. Eu aqui expliquei, não foi aqui, eu também expliquei, mas pronto, eu aqui expliquei uma coisa. Rick Dangerous tem 4 níveis, e o segundo nível é no Egito. E este nível, vocês começam aqui, está o rato, dão uma volta a isto tudo, e vão chegar até ao fim, e não tem lógica, o computador
Isto tem centenas, não tem, tem dezenas de inimigos que andam de um lado para o outro, pronto, e o computador não tem de estar a fazer os inimigos andarem de um lado para o outro em todo o lado e fazer estes coisinhas de disparar setas o tempo todo, ou seja, o computador não vai estar a calcular centenas de coisas ao mesmo tempo, a sobrecarregar o processador se nós só estamos num ecrã de cada vez. Não tem lógica, certo? Por isso, se vocês jogarem este jogo, neste segundo nível, vão reparar que aqui, se entrarem neste ecrã, descerem, derem o tiro nos coitados dos egípcios, coitados entre aspas, que eles querem dar cabo de vocês, mas pronto, derem um tiro neles e os matarem, e depois voltarem para o ecrã anterior e depois voltarem para aqui outra vez, vão ver que eles voltam a cair aqui como se não fosse nada. Porquê? Porque o computador, pura e simplesmente, só está a andarem para trás, limpa tudo o que fizeram aqui, porque ele não vai estar a perder processamento de memória e processamento de CPU, não é? Aqui, se ele já não está se nós não estamos lá. Por isso, quando nós voltamos para volta a criar. Ou seja, o computador, o que é que ele faz? O computador foca-se no sítio onde nós estamos. Ele poupa memória e processador ao executar apenas funções presentes no ecrã atual em que o jogador se encontra. Todos os outros é como se não existissem. Estão a perceber? É para poupar. Vocês notam muito isto nos jogos hoje em dia. Quando vocês, por exemplo, aqui tem 7 ecrãs, não é? O processador não calcula tudo o tempo todo. Apenas a secção do jogador se encontra. Que isto seria o mesmo que isto. Seria o mesmo que o jogador estar a avançar. Eu aqui escrevi, mas ficou cortado, que é o mesmo que a realidade estar a ser desenhada à medida que o jogador avança. Só a secção em que o jogador se encontra, de facto, existe. Ou seja, o jogador está a avançar, esta secção existe, a parte da frente não existe, a parte da frente de trás já não existe, nós já não vamos olhar para trás e a parte da frente só é criada à medida que nós vamos conseguindo olhar. Resultado, imaginem que a realidade é criada X km à frente e é apagada X km atrás. Se nós fôssemos a única pessoa no mundo, era assim que acontecia. E escusava estar a perder processamento com isto. Vocês notam muito isto nos jogos de point and shoot, POV, point of view, em que vocês estão tipo Counter-Strike, etc., e que vocês estão a andar, ou até nos jogos de carros, de rallies, vocês estão a andar numa pista e de repente veem as árvores a serem criadas lá ao fundo e veem elas a serem criadas. Porquê? O computador cria as coisas à medida que vocês vão processando delas. Porque o computador não pode estar a processar quilómetros de pista quando já custa processar uma, não é? A realidade tenta poupar memória e processamento. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto, tudo isto por uma razão. Já agora, antes de avançar, vou-vos explicar que eu expliquei isto aqui tudo melhor neste vídeo. Aconselho-vos vivamente a ver este vídeo primeiro para vocês terem noção do que é que eu ando aqui a falar, da relação entre realidades virtuais, computadores e processamento, ok? Eu vou deixar o link no vídeo e vai estar aqui no canto superior direito neste vídeo do YouTube. Eu com isto tudo já vos expliquei que nós podemos estar a ver na realidade virtual e que a realidade virtual tem de ser gerada com cuidado aos bocados, porque se o computador se sobrecarrega, pode correr o risco de ter falhas, que eu já irei mostrar mais à frente, e o que acontece é, já encontramos falhas na nossa realidade? Já encontramos, e é por isso que muita gente está já a acreditar que é muito provável que vivemos numa realidade virtual. Eu acredito que é muito provável que vivemos numa realidade virtual. Eu acredito mais na probabilidade de vivermos numa realidade virtual do que não vivermos. E eu não estou maluco. Tal como eu vos disse, há cientistas, prémios Nobel, bilionários, ou seja, eu não estou maluco. Há mesmo razões fortes para isso. Vamos avançar. Quantum Mechanics incorpora 4 classes de fenómenos que a física clássica newtoniana não consegue explicar. A quantização de certas probabilidades físicas, isto não vale a pena falar, que é um bocado aborrecido e complicado a falar aqui. O princípio de incerteza de Heisenberg também não vou falar, apesar de eu vos... Não vos vou dizer nada. Não vos vou dizer nada em relação a isto. Quantum Entanglement, que era chamado de Spooky Action at a Distance por Einstein, ação fantasmagórica à distância. Isto é uma coisa que eu não falei na apresentação que eu fiz, que tinha pouco tempo, mas aqui eu se calhar vou falar sobre isto. Mais à frente eu vou falar do Quantum... Aliás, eu vou falar agora mesmo. Quantum Entanglement. Imaginem que vocês têm uma constante universal no universo, que é a velocidade da luz, que é à volta dos 290 e tal km, 1000 km por segundo, peço desculpa, e é impossível bater a velocidade da luz. É uma constante universal, ok? Quando vocês veem o Time Dilation a dar-se, eu já criei um vídeo uma vez, que eu vou deixar aqui o link também, que é O Tempo Não Existe a Einstein. Era para ser um vídeo com 20 minutos, só que eu estive a falar de coisas que tenho na cabeça, teorias, etc., a improvisar, e acabei por fazer um vídeo de 1h30
a falar sobre todo tipo de coisas, não sei se foi sobre conversão massa-energia, foi sobre a teoria da relatividade de Einstein, foi sobre o time dilation, a dilatação do tempo, coisas de mecânica quântica, física teórica, ou seja, as pessoas pensam que eu sou uma pessoa que adora computadores só porque eu, modéstia à parte, consigo programar qualquer coisa. Eu era capaz de programar o Windows do zero, tinha de dar 100 anos, porque se eu fosse fazer sozinho não era fácil, não é? Mas a questão, 100 anos não sei, talvez não tanto, mas estava a brincar. Mas as pessoas pensam que eu sou um programador, ou que sou alguém que estuda só cybersecurity, ou programação, ou sistemas, ou outras coisas, mas não, ou até bolsa, investimentos, não. Há coisas que eu estudei mais do que programação, etc. Programação até é bastante mais... não, eu não vou estar a fazer comparações, mas eu gosto de física teórica, mecânica quântica. Quando eu andava na escola secundária, chamava-me o químico, que eu fazia explosões. Eu fazia brincadeiras com explosivos, criava explosivos, nitrogênio triodado, até fiz nitrato amónico, agora arrebentou em Beirute, coitados, Deus tenha quem partiu, não é? Mas a questão não é essa, a questão é, eu estudei muito mais coisas do que só a programação, outras coisas. Como eu costumo dizer, a minha cabeça dá muitas coisas. E agora, quantum entanglement é uma coisa que também fez Einstein ficar completamente... Einstein nunca iria gostar de uma coisa destas. Porquê? Porque há uma constante universal que é passada a luz. E Einstein estava correto nisso. Agora, se há uma constante universal, se nada pode ir mais rápido do que a luz, não pode a informação ir mais rápido do que a luz. E já fizeram várias experiências em que... Imaginem que vocês metem dois... Eu não vou falar em partículas, que é mais complicado. Imaginem que vocês metem dois bonecos de peluche numa distância de, sei lá, em pontos distantes da galáxia. Estão a ver? Imaginem que vocês rodam um boneco de pernas para o ar e automaticamente o outro boneco do outro lado da galáxia virava de pernas para o ar também. Como é que isto seria possível se, de acordo com a constante máxima universal da velocidade da luz, nada poderia andar a mais rápido que a velocidade da luz e por isso a informação de um ao outro poderia levar milhares de anos ou milhões de anos ou o que quer que seja a chegar lá. Ou seja, ao rodar um boneco, o outro boneco só saberia que deveria rodar também, passado milhares de anos, etc., nunca antes. Já a própria luz, de levar não sei quantos minutos de chegar do Sol à Terra, se a própria luz leva tanto tempo, imaginem, entre um planeta e a sua estrela, quanto tempo não levaria a fazer mais coisas mais distantes, não é? Pronto. Imaginem que isto acontece, vocês rodam um boneco e rodam o outro automaticamente do sítio. Já fizeram experiências que viram que isso acontece. Como é que isso é possível? Como é que isso é possível se existe a constante máxima universal da velocidade da luz? É impossível, não é? Só seria possível, segundo as nossas leis da física, isso é impossível. A única forma de controlar e contornar isso é que as leis da física deixem de existir e que passemos a acreditar que estamos a viver numa realidade virtual onde essas leis da física podem ser moldadas. Tipo, eu tenho um seu computador e eu posso criar uma cheat e eu carrego num atalho qualquer e a partir daí ficam vidas infinitas e consigo voar, etc. Ou seja, consigo anular as certas regras. Pronto, e isso é possível numa realidade virtual. Se vivemos numa realidade virtual, podemos ter coisas a violar o princípio da velocidade máxima da luz, como o quantum entanglement, porque vivemos numa realidade virtual e o computador pode originar isso, ok? Isto eu não foi na apresentação, mas eu vou falar noutra que foi na apresentação, que é a dualidade partícula-onda. Esta é mais famosa. Isto são coisas que deram início à física quântica, porque havia coisas que a física newtoniana não conseguia explicar e teve de ser criada um novo ramo da ciência que explicasse este tipo de coisas. E com isto nasceu a física quântica. Niels Bohr, Heisenberg, etc. Vamos ver aqui este exemplo. Se vocês dispararem bolas de ténis sobre duas ranhuras pintadas de brancas bolas de ténis, vão ver que elas vão deixar marcas só naquelas ranhuras, porque a bola não vai alterar o percurso em pleno ar, certo? Mas se vocês fizerem esta experiência em casa, vocês conseguem ver que com o padrão de uma luz, que estupidez, com um padrão de uma ranhura, que o sol entrar, vocês espretam lá para dentro e veem que faz apenas uma ranhura, faz apenas um risco, não é? Mas se vocês puserem duas ranhuras, espreitando lá para dentro, vão ver que faz um padrão assim, com várias barras. Isto é uma coisa brutal. Vocês vão pensar, mas como é que isto é possível? Só há duas ranhuras e há tantas barras, o que é que está a acontecer aqui? O que está a acontecer aqui é isto é a famosa Double Slit Pattern, da Double Slit Experiment, que é a experiência das duas ranhuras, e é super famosa no ramo da física quântica. E vamos lá ver isto. Eu não vou falar das quadras mecânicas quânticas, vamos avançar. Vamos falar disto só.
Se vocês mandarem uma onda, estão a ver aqui em baixo, e bater nas duas ranhuras, elas vão gerar novas ondas a ser estas ranhuras. Essas ondas vão cruzar entre si e vão criar e gerar mais ondas, e isto vai gerar vários pontos mais fortes de contacto na parede. Vão ver que estes pontos vão cruzando e bater na parede em certos pontos que vão ser mais fortes. O mais forte é o do meio, obviamente, porque aqui o do meio é central aos dois, é a união dos dois, e depois para os lados vai reduzir à medida que se afasta. Se for uma ranhura, é ao bater aqui, cria só uma onda e vai bater no centro com mais força, sempre aqui. E depois vai-se diluir no resto. Aqui ao contrário, é mais forte no meio e depois vai batidas mais fracas para os lados. Se nós avançarmos, aqui podem ver melhor. Há vídeos em que vêem isto muito bem, que está na descrição deste outro vídeo que eu vos mostrei, e eu vou pôr também na descrição deste vídeo. Se vocês virem as ondas a chegar aqui, que isto é uma animação que mostra isto mesmo, muito giro. As ondas vão gerar duas novas ondas, uma onda gera duas. Estas ondas vão se entrecruzar entre si no chamado interference pattern, no padrão de interferência, até que chega uma altura em que há ondas mais altas, que são as ondas em que há convergência e tocam na parede com mais força, e os pares em que eles se anulam e não tocam com força na parede, ou seja, há aquele padrão. Isto é o famoso interference pattern, o padrão de interferência, muito falado na mecânica quântica, na física quântica. E vocês podem ver isto é muito bom, isto é brutal, isto é uma coisa muito importante. Agora, vocês forem a um lago, baterem com dois pompons, conseguem ver o tal padrão. Reparem aqui, estão a ver o padrão? Vocês conseguem simular este padrão. Vejam, há aqui pontos em que se anulam, já repararam? E há aqui pontos em que vão com mais força. Agora reparem na luz, estão a ver? Isto é outro vídeo muito giro, que eu tenho estes links todos que vocês podem ver. Mas o importante é perceberem o que eu estou a falar neste momento. Por isso, em termos de partículas, duas ranhuras dá isto, como resultado. Em termos de ondas, dá isto. Agora, porque é que a luz, vocês pensam, a luz age como onda, certo? A questão é mais ou menos. A nível subatómico as coisas não são como nós pensamos. A nível subatómico, se vocês enviarem partículas por duas ranhuras, as partículas, vocês pensam, vão fazer duas ranhuras, não é? A resposta é não. Mais ou menos. Também acontece isto. Já repararam? Mas ainda agora, Gonçalo, acabaste de dizer que duas partículas gera duas barras, igual às vezes que também gera isto. A questão é que, quando nós estamos a observar a experiência, as coisas acontecem assim, com duas ranhuras, as partículas. Quando nós não estamos a observar a experiência, temos o padrão de interferência. O que é que isto significa? Significa, tão simplesmente, antes de mais, eu quero-vos dizer uma coisa, ok? Quero-vos dizer que vocês vão pensar, mas esperem lá. Mas isto pode ser o próprio efeito de observação que está a interferir na experiência. Imaginem que eu, para observar uma experiência, tenho uma reação química. Para observar, eu abro uma janelinha, espreito, a luz do sol passa pela janela, interfere como agente catalisador na reação química e estraga a experiência. E eu digo, olha, o resultado foi este. E o outro diz, não, porque o sol entrou e estragou a experiência. Pronto. É o efeito observação. E aqui não há efeito observação. Em primeiro lugar, nós já fizemos a experiência, nós seres humanos, que eu nunca tive o prazer de fazer uma experiência a nível subatómico, gostava, mas nunca quis ir para a universidade, por isso, pronto, agora é tarde, não é? Já fizemos experiência, não só com partículas sem massa, tipo fotões de luz, etc., mas também partículas com massa. Já usámos buckyballs, que é esta coisa que vocês podem ver aqui em baixo, chamadas buckyballs, são moléculas com dezenas ou mais de 100 átomos de carbono, são as buckyballs, ou seja, são moléculas inteiras, são partículas mesmo, é com massa, muita massa, moléculas com massa. Aliás, molécula com massa, sem massa era um bocado diferente. Pronto, mas nós já mandamos partículas de matéria a passar pelas duas ranhuras e quando nós não estamos a olhar, mesmo que sejam partículas grandes, com muita massa, e mesmo que as enviemos com um intervalo de distância de 1 hora entre elas, que é para vocês estarem a dizer, não tudo ao mesmo tempo, elas tocam umas nas outras. Não. Com distância de 1 hora entre elas e com partículas grandes, mesmo assim, quando não estamos a olhar, elas vão
passar pelas duas ranhuras, mas vão fazer o padrão de interferência, como se fossem uma onda e não partículas. Estão a ver o estranho que é. E quando nós olhamos, tudo corre bem. Tudo corre bem. Porquê? E notem que nós já fizemos a experiência com todo o tipo de mecanismos para colocar completamente de parte a hipótese do efeito de observação estar a estragar a experiência, ou seja, o efeito de estarmos a observar está a influenciar o resultado da experiência. Isso é garantido que não acontece. Já foram usados muitos mecanismos, as partículas passam pelas fendas, etc. Até já foi feita a experiência com partículas e ondas ao mesmo tempo, já foi feito todo tipo de coisas, mas com mil tipos de truques e não sei o quê, e sensores num sítio, e o computador 2 é destruído, os dados do computador 1 são analisados, o outro é destruído, ou seja, observa-se, mas depois destrói-se e depois não se destrói, ou seja, tentar enganar a máquina que gera a nossa realidade, o processador que gera a nossa realidade, tentar enganá-lo de todas as maneiras possíveis, e é garantido que não há influência do efeito de observação na própria experiência. É garantido que não existe. Por isso, podemos dizer sem sombra de dúvidas que o que está a acontecer é isto, é que quando nós estamos a olhar cada partícula que disparamos, o CPU que gera a nossa realidade sabe que estamos a olhar e dá-se ao trabalho de calcular a trajetória 100% perfeitinha, bater ali, trajetória 100% perfeita, e acompanhá-la ao ponto exato onde ela deveria bater para que tudo corra na perfeição. Porque ele sabe o processador sabe que nós estamos a olhar. É tipo uma variável. Estamos a olhar, sim, faz isto. Estamos a olhar, não, faz outra coisa. Pronto. Quando nós não estamos a olhar, o CPU acha que não deve perder tempo a processar esse cálculo, essa distância, essa balística toda, essas leis da física, etc. Não vale a pena estar a processar isso tudo se ninguém está a ver. Por isso, se ninguém está a ver, ele faz a realidade funcionar da maneira mais básica, que é enviar as partículas para padrões, para uma probabilidade maior aqui no centro, e vai reduzindo aqui aos lados, ou seja, um padrão de onda, ou seja, as partículas vão ter comportamento de onda e com certas probabilidades maiores de serem no meio, que é onde há mais força, e menores à medida que se vamos afastando. E vocês podem também perguntar-se assim: então, mas esperem lá, então, mas porquê é que se ele está ao trabalho de fazer isso, vocês podem pensar, será que a partícula não é partícula e onda ao mesmo tempo? Ou seja, eu a primeira vez que olhei para isto, eu pensei logo, a explicação é muito óbvia, só pode ser esta, a partícula anda, imaginem, pelo espaço, e o espaço há uma pequena, eu pensei logo assim, há uma pequena dilatação do espaço, há uma pequena distorção espacial, e isto faz com que a própria partícula comece a ser influenciada por essa distorção espacial. Com o passar a ranhura, vai criar ondas de distorção espacial que faz com que a partícula possa variar para um sítio e para o outro e ir acompanhando os padrões de onda. Ou seja, o que eu imaginei a primeira vez que eu vi isto, não sei se alguém irá imaginar também, foi isto. Eu imaginei que a partícula vem, ao bater na ranhura, é gerada duas ondas ou mais, enquanto que a partícula é só uma, e a partícula pode ser levada por uma onda, por outra, e bater em vários sítios diferentes. Foi isto que eu imaginei. E vocês pensam, Gonçalo, então será que não é isso que imaginaste que está a acontecer? Não pode ser, por uma razão muito simples, porque se é isso que eu imaginei, se a partícula está a fazer uma distorção espacial e a fazer com que nessa distorção, a própria distorção espacial, as próprias ondas, chamemos-lhe as ondas de, não vou chamar gravidade, não é? As próprias ondas de distorção espacial guiam a partícula de forma a criar o padrão de onda. Se é isso que acontece, então por que raios, e repito, por que raios é que a mesma partícula, quando nós estamos a olhar, não faz esse padrão, não anda ali ao sabor da onda, e quando nós não estamos a olhar já anda? É estranho, estão a perceber? Por isso, quer haja uma distorção do espaço, eu não vou dizer espaço-tempo, porque eu já fiz um vídeo a dizer que Einstein está errado ao achar que o tempo existe. O tempo não existe, por isso não é o espaço, o tempo é o espaço. E por isso, mesmo que haja uma distorção
do espaço causada por esta partícula e que essa própria distorção cause ondas distorcionais que levem a partícula para caminhos diferentes, mesmo que isso pudesse acontecer, por que raios é quando nós estamos a olhar, nada disso acontece e a partícula bate no sítio certo, e quando nós não estamos a olhar ao padrão da onda? Então, portanto, não tem sentido. Há aqui mesmo interferência do máquina que gera a nossa realidade para não nos permitir identificar que estamos numa realidade virtual, ok? Isso é garantido que existe. E nós já tiramos todas as hipóteses, existe mesmo, não é o efeito de observação, existe mesmo essa coisa. E o que é que acontece? A realidade tem de fazer isso. Porquê? Tal como eu expliquei há bocado atrás, a realidade tem de ter esse cuidado, como eu vos tinha explicado antes, de só focar-se no ponto que nós estamos a olhar. O computador tem de focar, porque o computador se vai processar tudo o que aqui existe, e não apenas este foco, só vai estar a processar isto o tempo todo, ou seja, só vai estar a processar o mundo inteiro a 3 dimensões, em vez de processar aquele local onde a pessoa está a andar no carro, no jogo, não é? O que iria acontecer era que nós iríamos ter isto. Iríamos ter a realidade completamente distorcida. Um desenho animado aqui do Rick and Morty, onde vocês podem ver que o alien, numa realidade superior à nossa, que está a gerir a nossa realidade, reduz o poder de processamento para os 5% e a realidade não tem CPU suficiente, começa tudo a funcionar. Tipo, mal, este homem começa a passar pelas mesas, este homem passa por uma árvore, aqui neste sítio anda tudo a aparecer e desaparecer, parecem fantasmas, este tem uma cabeça de ananás. O Rick and Morty é espetacular, eu recomendo esta série a toda a gente. É das poucas séries minimamente inteligentes que eu conheço. E pronto, isto é o que irá acontecer. Por isso é que eu digo que é garantido, ou é quase garantido, sou tipo o Elon Musk, é muito, muito, muito provável que nós vivamos uma realidade virtual. Muito provável mesmo, eu acredito mesmo nisso. E podemos dizer que o universo é uma máquina incrivelmente afinada, tal como um programa de computador. E isso é garantido que é. Porque é assim, nós sabemos já que há certas constantes universais. Eu não vou falar da velocidade da luz, mas vocês têm aqui a velocidade da luz, 299 mil km por segundo. Houve quem perguntasse ao Gonçalo, isso de ser 300 mil km por segundo é uma grande coincidência, uma relação entre o número 3, etc. Eu digo, não é coincidência. Aliás, ele disse que não era coincidência, que era algo brutal, mas eu disse, é uma coincidência por uma razão, porque se nós é que criámos a medida do metro, que deu origem à medida do quilómetro, deu 300 mil km por pura coincidência. Pronto, podia ter dado mais. Em milhas já não dá 299 mil, já dá outro número. Pronto. Mas aqui, a velocidade da luz, 300 mil km por segundo, não é? E temos aqui constantes que são tão precisas a este ponto. Vejam bem, a quantidade de zeros, 6, 7. E estas constantes existem, e eu posso-vos dizer que se nós alterássemos o equivalente a um grão de areia no planeta Terra inteiro, a uma das forças maiores da física, todo o nosso universo colapsaria. É o quão preciso está este universo. E nós podemos dizer que, invocar a lei de médias, etc., para alegar que há quadrilhões de universos com leis de física completamente aleatórias, e há quadrilhões de universo, e nós calhou-nos a nós estar num universo em que as medidas batessem todas certas ao ponto de tudo funcionar na perfeição como funciona no nosso universo, ou seja, dizer que é mesmo Law of Averages e ponto final, mas eu não acredito nisso. Não é impossível ser lei de médias, mas mesmo que fosse lei de médias, isto não ia acontecer, ok? Isto não iria acontecer. Por isso, se isto não iria acontecer num universo gerado super preciso, desta maneira, gerado ao calhas desta maneira, mesmo assim não poderá acontecer isto. Agora, se isto acontece num universo super preciso destes, é praticamente impossível nós estarmos a ver uma realidade virtual. Eu sei que isto é muito estranho para vocês, vão pensar que eu sou maluco. Não sou maluco, acreditem que eu compreendo muito melhor isto do que vocês imaginam. É garantido, eu acho que é quase garantido que estamos a ver uma realidade virtual. E eu até brinquei com isso e falei, usando a minha... falei que da mesma maneira que nós conseguimos o boneco, aquele rapaz do Matrix distorce a colher porque simplesmente ele diz ao Neo, tu não tens de dobrar a colher, tu tens pura e simplesmente de perceber que a colher não existe. Por isso ele dobra a colher, porque ele percebeu que a colher não existe e consegue moldar a realidade. E é por isso que eu falei neste vídeo, vocês acho que devem ver, em como eu consigo enrolar. Dizem que só há alguns enrolam uma frigideira no mundo, há um que já enrolou 2 frigideiras ao vivo. Eu sou o único no mundo que enrolou 3 ou 4 frigideiras ao vivo e fiz coisas que mais ninguém fez com o meu nível de peso, sem sequer treinar. Eu nasci uma força completamente fora do normal. Modéstia à parte, não há ninguém no mundo como eu. Eu nem treino neste momento e sou preciso dobrar rasgar-se agora e levanto pessoas com o braço. A questão é, eu tenho uma força completamente fora do normal e
e eu gosto de dizer que eu percebi-me que a realidade não é tão real assim e consigo moldar a realidade à minha maneira. E eu até brinquei com isso neste vídeo em que eu enrolei uma frigideira. Eu aconselho-vos a ver que ele está muito engraçado. Aqui, quando eu enrolo a frigideira, há parte que eu rio muito, mas eu acredito que vivemos uma realidade virtual e que temos de aprender a manipulá-la, que é uma coisa que eu já aprendo há algum tempo, a vários níveis, não só a nível de força como ao frio. Já estive no meio da neve, com pessoas todas ali a tremer de frio, eu estive no meio da neve, não me aconteceu absolutamente nada e estava quente. Eu aprendi, vocês podem dizer, o Gonçalo aprendeu a moldar a sua própria mente, a usar a sua mente, ou tem traços de savantismo a nível físico na sua mente, já que é autista, mas acreditem que eu acho que posso estar a ter um nível muito ínfimo, por muito pequeno que seja, de molde da realidade. Mas vamos avançar. No meio disto tudo, posso-vos dizer que isto é tudo muito estranho. Eu mostrei-vos aqui a fórmula da densidade de Heisenberg. Einstein detestava, e Einstein dizia na brincadeira para esta fórmula, dizia: eu gosto de acreditar que a Lua está lá quando eu não estou a olhar para ela. E era o que eu dizia, tipo, nós não estamos a olhar, mas Einstein gosta de acreditar que ela está lá e não apenas quando nós olhamos, que a realidade não é inteiramente moldada pelos nossos sentidos, mas a realidade é mesmo moldada pelos nossos sentidos, por um lado, que é a nossa própria realidade, que é uma cópia da realidade que nós temos, que será mesmo na programação que copiar um objeto, em vez de copiar a referência do objeto, ou seja, a nossa realidade é uma cópia a nossa realidade não é um espelho da real, mas uma cópia da realidade real. Pode ser um bocadinho mal feita, especialmente em casos como a esquizofrenia, mas todas as pessoas, por mais saudáveis que têm uma realidade completamente distinta da realidade real. É uma cópia distorcida da realidade, pode ser pouco. E Einstein gostava de acreditar que a Lua estava lá quando eu não estava a olhar, ou seja, que a realidade existia, quer eu olhasse, quer não, que a realidade era 100% determinista. Que Einstein gostava de acreditar que, e eu próprio, vou-me contradizer, mas eu também acredito nisso, que como Einstein acreditava no determinismo do universo, que se nós acreditarmos na posição, direção e velocidade de todas as partículas do universo, nós conseguiríamos prever o evoluir das coisas até ao final dos tempos, prever o futuro até ao final dos tempos. E porque Einstein era 100% determinista. E eu também sou muito determinista. Eu acho que a própria mecânica quântica, o próprio princípio de Heisenberg é pura e simplesmente nós não sabermos ainda as leis que fazem com que haja um suposto efeito aleatório no reino quântico. Porquê? Porque nós dos computadores não temos aleatoriedade. Se nós repetimos um programa de computador com números ao acaso, sem darmos uma seed, o computador pode repetir várias vezes os mesmos números sempre que o reiniciamos. Nós temos de dar uma semente ao computador baseada no tempo atual em que o programa está a correr, com outros fatores. Há quem faça isso com o fator do som da chuva, ou o que quer que seja. Porque os computadores não são 100% aleatórios, são deterministas. E o nosso universo, eu acredito que é determinista, que é uma simulação que está a correr de uma forma muito determinista, da forma como Einstein queria. E por estranho que pareça, estarmos numa realidade virtual é a conjugação perfeita da relatividade de Einstein aplicada ao infinitamente grande com a física quântica aplicada ao infinitamente pequeno. São coisas que se contrariavam um bocado, não é? Um bocado, para não dizer muito, mas eu acho que a única maneira de conjugar tudo, para já temos de remover o tempo não existe, com isso vamos evoluir muito mais nessas teorias, mas se nós aceitarmos que estamos a ver uma realidade virtual, tudo se torna possível. O universo pode ser 100% determinista e mesmo assim ter o comportamento que acontece no reino da mecânica quântica, que nós normalmente agora não percebemos, etc. Mas a questão não é essa. A questão é que se vivemos numa realidade virtual, o universo pode ser 100% determinista, como Einstein quer. A física newtoniana pode dar certo, ao mesmo tempo pode-se explicar o quantum entanglement, porque eu consigo processar algo em dois endereços de memória distintos praticamente ao mesmo tempo, que é o que aconteceria com o quantum entanglement. Por muito separados do universo que tivessem de uma simulação, o computador consegue rapidamente, por Random Access Memory, né, RAM, o computador consegue diretamente ir a dois pedaços de memória, alterá-los, que correspondem a partes distintas numa galáxia. Por isso, dentro da própria simulação, não dá para o quantum entanglement funcionar, porque há uma distância grande a cumprir para a informação passar, que não é possível dentro das regras do próprio universo, mas fora do universo, no computador que gera esse universo, o programa pode fazer com que
dois endereços de memória sejam alterados que correspondem à posição de duas partículas em dois lados distintos do universo. E assim, quando alteramos o estado de uma partícula, a outra altera automaticamente milhões de anos de distância, milhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz. Porquê? Porque estaria a ser feito sem violar as leis da física, que são as leis que gerem a nossa realidade, porque são feitas numa realidade acima. Se nós vemos numa realidade virtual, o Quantum Entanglement passa a ser possível, passa a ser explicado. Tanto o Quantum Entanglement quanto outras coisas passam a ser explicadas, como a dualidade partícula-onda também passa a ser explicada. Passa a ser explicada porque o computador, pura e simplesmente, pode estar a poupar CPU sempre que nós não estamos a olhar, e quando nós olhamos já não está a poupar. Aqui a incerteza explica-se a dualidade partícula-onda, explica-se o Quantum Entanglement, explicam-se muitas coisas que nós e a física quântica deixaria de existir, porque a própria física se juntaria novamente. Porquê? Porque vivemos numa realidade virtual, faz com que todas essas leis sejam explicadas e tudo funcione bem. No fundo, eu até digo que a teoria do tudo pode ser pura e simplesmente esta: vivemos numa realidade virtual. Ou seja, vivemos numa realidade virtual pode ser a teoria do tudo. Se nós aceitarmos que vivemos numa realidade virtual, tudo passa a ser possível, as leis da física são aplicadas, a mecânica quântica passa a ter, a física quântica passa a ter explicação, tudo é conjugado e temos a teoria do tudo. A teoria do tudo é vivemos numa realidade virtual. Essa é a teoria do tudo, a meu ver. E o que acontece? Se nós fizermos isso, nós temos tudo a funcionar. Como Einstein não sabia disso, a realidade virtual, da possibilidade da simulação, da hipótese, e os outros também não, Einstein ficava chateado e dizia: Deus não joga os dados. E ao qual o Niels Bohr respondia: Deus, não digas a Deus o que deve fazer com os seus dados, Einstein. E dizia isso na brincadeira. E aqui era Heisenberg e Niels Bohr, duas grandes mentes da física, precursores da mecânica quântica, física quântica. E se Einstein fosse vivo hoje em dia, e eles dois também, eu aposto que todos chegariam a um consenso. Chegariam todos a um consenso e provavelmente até seria Einstein a criar a agora conhecida como hipótese da simulação. Porque na altura eles não puseram isto. Porque se eles puserem isto agora, nós podemos chegar à hipótese que a hipótese da simulação é a teoria do tudo. A teoria do tudo é a hipótese da simulação. Se nós vivemos na realidade virtual, então tudo se explica. A física newtoniana, a física quântica, tudo é explicado, ok? E isso seria tudo explicado. E praticamente eu garanto-vos que é quase impossível não vivermos. Vocês, por exemplo, têm aqui um jogo que era o SimCity, não é? Temos aqui um jogo em que nós andamos a conquistar o país e depois conquistar o mundo. Aqui conquistamos universos inteiros, galáxias inteiras, quem sabe o universo é infinito, por isso também não vamos conquistá-lo, mas vamos seguir em frente. As realidades virtuais vão evoluindo cada vez mais, e a inteligência artificial também, tanto que agora temos inteligências artificiais que já aprendem a andar sozinhas em pouco tempo. Isto vai fazer com que, quando chegar à singularidade, nós vamos poder ter, por exemplo, jogos como o Sims 4, em que tem aquelas personagens que vocês conhecem, só que essas personagens vão começar a ser autoconscientes, vão começar a ser seres como nós, eles vão ter os sentidos a funcionar, da visão, do olfato, o tacto, tudo, vão pensar, vão ter sonhos de vida, projetos, vão amar-se uns aos outros, alguns vão ter coisas de ódio, vão ser pessoas tal e qual como nós, que não vão saber que estão numa realidade virtual. Porquê? Porque a não ser que haja leis muito fortes que proíbam isto, porque isto não é nada ético, não é ético estar a gerar realidades. Há um episódio de Rick and Morty muito giro em que eles geram realidades. Eu não vou explicar, vocês têm de ver o Rick and Morty. Mas, a não ser que haja leis muito fortes serem criadas nessa altura para proibir este tipo de coisas, porque não é nada ético estar a criar mundos com pessoas que são 100% autoconscientes como nós e acreditam viver, e depois de repente jogar o botão e as pessoas desaparecerem todas, não é ético isso acontecer. Por isso provavelmente isso não pode vir a acontecer, mas por outro lado pode acontecer isso, pode acontecer que haja jogos em que as pessoas sejam autoconscientes, saibam pensem 100% que são reais, tal como nós pensamos que somos reais, tenham sonhos, tenham desejos, amem-se uns aos outros, haja todo tipo de coisas, e essas pessoas vão ver numa realidade, pensar que é tudo real, vão ver as estrelas, pensar que estão a descobrir o universo, mas no fundo não vão passar mais do que estar
não vão passar numa simulação de bonequinhos que andam num universo, ou num país, ou numa cidade. Não vão passar de uma mera simulação. Tal como nós, neste momento, podemos não estar a passar de uma mera simulação, ok? Por isso, isto é completamente garantido e impossível negar. É um facto que é impossível provar que o universo onde vivemos é real, pois se vivermos numa simulação, as próprias provas seriam parte da mesma. Ou seja, se eu vivo num universo e digo isto é real porque eu busquei-me e senti, ou porque eu dei um tiro e a parede partiu, quer dizer, isto não dá para provar que vivemos numa realidade, não dá para provar que vivemos numa realidade, isso é impossível provar. Agora, provar que vivemos numa simulação é mais fácil, porque é mais fácil encontrar falhas. Se encontrarmos falhas na matriz, encontramos provas de que possamos estar vivendo numa realidade virtual. Ou seja, nós neste momento não temos e nunca iremos ter provas de que vivemos numa realidade real, porque isso é impossível provar, mas já temos coisas que podem ajudar a provar que vivemos numa realidade virtual. Ou seja, estamos muito mais próximos de viver numa realidade virtual do que viver numa realidade real. E isso já está praticamente, entre aspas, quase provado. Com física quântica, assim, aproximamos mais da possível existência de Deus. Porquê? Porque todos os programas ou algoritmos têm o seu arquiteto, o seu criador. Se nós vivemos numa realidade virtual, quem é que a criou? O programador. Um programador é o Deus na realidade que cria. Se eu crio uma realidade virtual agora, onde vivem pessoas e pensam que são autoconscientes, eu sou o Deus dessa realidade. Eu posso alterar a realidade, posso fazer uma pessoa viver mais tempo, outra morrer. Ou seja, eu faço tudo o que eu quero nessa realidade. Eu posso fazer tudo o que eu quero nessa realidade. Agora, isso também não significa que haja um Deus aqui a moldar tudo o que nos acontece, a fazer cair aqui na imagem um piano aqui em cima da pessoa, coitado. Ou seja, não é necessário que aconteça isso. Tal como no filme Constantine, o John Constantine disse a ela diz que penso que Deus deve ter um plano para todos nós. Ele diz, Deus é uma criança com uma farm de formigas, pronto, uma quinta de formigas. Ele não está a planear nada. As crianças compram uma quinta de formigas, as formigas andam por lá, fazem coisinhas e as crianças olham, não interferem. E ele diz aqui que Deus não interfere. Está a haver uma fábrica de formigas, está a se entreter e não está a interferir, não faz nada, não está a planear nada. Está só a ver o que é que acontece. E provavelmente, se nós tivermos uma realidade virtual, há um Criador, esse Criador será Deus. Não é necessário que ele esteja aqui a interferir, que haja santos, que não é necessário que Nossa Senhora exista, ou que Cristo seja Filho de Deus, ou coisa qualquer, mas também pode acontecer que Deus possa interferir com a nossa realidade, existir Cristo, existir Nossa Senhora, existir 7 milagres, e pronto, isto é um bocadinho estranho, já viram? Isto é tudo um bocadinho estranho. E isto pode fazer, como eu digo, pode explicar a junção de Deus com a ciência. Finalmente, com esta teoria, esta hipótese de estarmos a ver uma simulação, há a fusão completa tanto da física quântica com a física newtoniana e, ao mesmo tempo, a fusão da ciência com a possibilidade de existência de Deus, ou seja, com a teologia. A teologia e a ciência e todos os tipos de ciência fundem-se numa única coisa. Se nós vivemos numa realidade virtual, existirá certamente Deus, que será o criador da realidade. A física quântica é explicada e funde-se com a física normal. A teoria do tudo surge, tudo tem explicação, e a realidade virtual possibilita não só coisas estranhas como quantum entanglement, como poderia possibilitar fantasmas, poderia possibilitar... outra coisa, viajar no tempo é completamente impossível, porque assim, se eu vou viajar para o passado, vou criar paradoxos infinitos, o universo nunca teria começado em primeiro lugar, nem sequer começaria, não é? É paradoxalmente impossível o universo nascer assim, com a possibilidade de a viagem no tempo existir. Mas se isto for uma realidade virtual, passa a ser possível, por estranho que pareça, viajar no tempo. Porquê? Porque aí nós poderemos, se o Criador nos deixasse, viajar para uma outra parte do tempo, mas aí não alteraríamos o próprio universo, que o programa colapsaria, o computador não aguentava, não é? Isso é impossível, mas aí seria gerada uma nova linha temporal distinta e aí 2 universos poderiam ser gerados. E aí teríamos 2 universos com 2 linhas temporais distintas, com 2 percursos diferentes. Mas atenção que isso só poderia acontecer se o criador desta realidade permitisse que isso acontecesse. Porque é impossível, garanto que é impossível, haver viagens no tempo no nosso universo. A única coisa que existe é uma
coisa que parece uma viagem ao futuro, que é a dilatação do tempo através de estarmos próximos de coisas completamente massivas, andarmos próximo da velocidade da luz, etc., pode fazer com que o tempo passe mais devagar para nós e é uma espécie de viagem para o futuro, mas não é bem uma viagem, é uma dilatação do tempo, é parecido. Mas é impossível viajar no tempo. Agora, se fosse permitido pelo nosso Criador voltar atrás no tempo, aí poder-se-iam criar novas linhas temporais. Aí era o que acontece nos programas de computadores, que é chamado fork. Nos computadores nós criamos um algoritmo e criamos um fork do programa. Ou seja, nós temos um programa, criamos um fork, quer dizer que temos uma cópia desse programa e desenvolvemos esse programa de outra maneira diferente. Por exemplo, o Linux foi criado e depois há várias distribuições. Há o Red Hat, distribuição Red Hat, foi criado depois um fork do Red Hat, que há o CentOS, depois há criado outro fork e há criado outro fork. Ou seja, do Mandrake foram criados o OpenMandriva, pronto. Ou seja, há cópias do mesmo código de origem, mas desenvolvem-se de maneiras diferentes. E aí podemos criar linhas temporais diferentes, que se envolvem de maneiras diferentes, e aí nós temos, desde que o processador que nos tem, permita que haja a criação. Ou seja, isso é como em linguagem de programação, termos uma orientação a objetos, nós pegamos um objeto que é o universo, fazemos um duplicado desse objeto, uma cópia desse objeto, e passamos a ter dois universos que mexem de maneira distinta. Mas isso é só se o Criador nos permitir. Mas pronto. Ou seja, toda a física quântica com física newtoniana se pode fundir. A teoria do tudo, para mim, é a própria existência da... Podemos estar numa realidade virtual, é por si só uma teoria do tudo, porque se não estivermos a ver numa realidade virtual, então a teoria do tudo tem de ser encontrada, e eu acho que temos de remover o fator tempo, não é? Mas a questão é, vivemos numa realidade virtual, não só faz isso, como junta ciência e teologia e torna possível a existência de Deus, torna possível que, se um dia nós morrermos, possamos ir para uma outra programa desse mesmo computador, que é um outro universo paralelo, que é tipo o paraíso, etc. Ou seja, podemos ter um universo que é o paraíso, um universo paralelo que é o inferno, outro universo que é onde nós estamos. Ou seja, uma própria máquina do computador pode ter vários universos dentro, são vários programas a funcionar ao mesmo tempo. Tudo isso passa a ser possível, já repararam. Por isso, a existência de uma realidade virtual torna possível a existência de Deus e aproxima a ciência do conceito de Deus. Isto é uma coisa brutal, não só resolve os problemas da física, como resolve tudo o resto. A existência de Deus, quer dizer, isto é uma cena, é uma cena que nunca ninguém pensou, parece-me, mas que resolve todos os problemas. Agora, no meio disto tudo, esta coisa do conceito de Deus e estas coisas todas, assim, o problema é que nós nunca vamos conseguir descobrir, nós já desconfiamos que vivemos na realidade virtual, mas nunca vamos conseguir ter certezas disso ou não. Ou seja, temos mais certezas disso do que vivemos na realidade real, mas nunca podemos ter certezas. E agora, se Deus, o que há, se há um paraíso, se não há, se há céu, se há inferno, se não há, não fazemos a mínima ideia. Nós provavelmente, até pode existir Deus e um paraíso, existir uma realidade que Ele criou, e dentro dessa realidade existir outra realidade, e se calhar nós estamos dentro dessa realidade e não estamos dentro de outra. Ou seja, se calhar nós temos 2 ou 3 realidades acima de nós antes de chegar à existência de Deus. Ou seja, isto é tudo um bocado complexo de explicar. Mas isto é algo que fará toda a lógica a quem percebe minimamente o que eu quero dizer. Isto faz com que nós um dia, se morrermos, possamos realmente estar numa espécie de um paraíso, que será uma realidade paralela à nossa, gerada pela mesma máquina. Agora, quanto à máquina, há uma coisa muito importante a dizer. Atenção, que isto não significa que nós estejamos dentro de um computador. Atenção, estamos numa realidade virtual não significa que estamos dentro de um computador. A hipótese de simulação, essa simulação não tem de ser gerada por um computador. Pode ser, como é que eu ia te explicar? O nosso cérebro é um computador. Os nossos cérebros são computadores. Os nossos cérebros são computadores significa que quando nós estamos a sonhar, nós estamos a criar mundos dentro da nossa cabeça. E na bocado foi do filme do Inception, nós estamos a criar mundos dentro da nossa cabeça, são pequenos universos em que as pessoas não têm vontade própria, porque nós não temos poder mental para ter personagens dos nossos sonhos com autoconsciência, não temos poder mental para isso, não é? Mas imaginem um ser completamente transcendental em termos de inteligência, super superior a tudo o que nós conhecemos. Esse ser pode ser tão poderoso que no próprio sonho dele podem ser gerados universos com pessoas autoconscientes como nós. Nós podemos estar neste preciso momento a viver num sonho de Deus. Já repararam? Deus estar não sei aonde, com a sua mente, que não tem de ser igual à nossa, e a mente dele, enquanto ele descansa, enquanto ele sonha, nós podemos ser personagens, o nosso universo ser
ser esse sonho, e nós temos personagens deste universo, ou seja, temos personagens do sonho dele, que ele tem um poder tão grande em termos de inteligência, que tem poder para nos criar todos autoconscientes. Ou seja, isto pode acontecer. Nós podemos viver num sonho de Deus, ou então até na imaginação de Deus. Deus imagina uma coisa e nós estamos a criar. Nós podemos estar a viver, os nossos milhões de anos podem estar a passar em apenas 4 ou 5 segundos num pensamento de Deus, noutra realidade qualquer. Isto é tudo um bocado complicado de explicar. Mas pronto, para terminar, só vos posso dizer, é possível que nós um dia acordemos e estejamos, ou vamos para um paraíso qualquer, não é? Ou não acontece nada, ou, por exemplo, podemos acordar e descobrimos que estamos numa cama, num futuro, e que estivemos a viver uma espécie de um jogo computador, e pronto, e acordámos lá e vemos que foi tudo uma realidade virtual. Podemos acordar e ver que foi tudo uma realidade virtual. Agora vocês perguntam, então, mas se a vida for um jogo, então vale a pena viver? E eu já terminei outra vez com esta frase, que Napoleão dizia que nesta vida nós só somos reis ou peões, ou imperadores ou tolos. Napoleão Bonaparte. Por isso é o que eu dizia, a vida é um jogo, joguem-no e sejam deuses na realidade que criam. Eu tinha posto a imagem da Fênix no outro vídeo, aqui quis pôr eu a levantar o meu sobrinho com o braço para mostrar que mas isto só irão perceber se virem este meu vídeo, é que vocês nem veem este vídeo. Qualquer das formas, vocês já perceberam o que eu queria dizer. Aqui tudo é muito estranho. E vocês não se podem esquecer de uma coisa. Não é possível provarem que vivem no universo real. Mas é quase possível